38, vamos ler do 38 ao 42, amém? Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhes que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Amém? Podem se sentar, meus irmãos. Irmãos, essa palavra aqui o Senhor começou a ministrar ela no meu coração enquanto eu trabalhava no sábado. Eu estava escutando aquele louvor, oh Maria, a boa parte, o nome do louvor é esse, né? A boa parte. E daí o Senhor me trouxe essa passagem à mente, né? E começou a me explicar, porque eu perguntei, Senhor, por que só uma coisa é necessária, né? O que foi que Maria escolheu que foi diferente da de Marta? E o Espírito Santo começou durante aquela manhã, a ministrar no meu coração, e eu comecei a anotar esses pontos, e eu entendi que havia um propósito nisso, Deus queria falar com a igreja. Então, vamos falar sobre esse momento. A história conta que Jesus, em uma das suas peregrinações com seus discípulos, né, ele passava por um povoado de Betânia. Betânia era um pequeno povoado, que ele era tão pequeno que não dava para ser considerado uma cidade. Eles ficavam nas bordas ali do Monte das Oliveiras, fica aproximadamente 3 quilômetros de Jerusalém. Betânia é tão pequena que ele era considerado um subúrbio da cidade de Jerusalém. E nesse povoado havia alguns amigos íntimos de Jesus. Esses eram Lázaro, Marta e Maria. E a história nos conta que Jesus foi fazer uma visita a eles, junto com os seus discípulos. E essa história tem como foco 3 pessoas: Jesus, Marta e Maria. Jesus estava aproveitando aquela reunião, aquela oportunidade para pregar a palavra. Mas a história conta que Marta se encontrava muito atarefada. Por outro lado, Maria, não se importando com nada disso, simplesmente se sentou aos pés de Jesus e o ouvia falar. Marta estava servindo a todos, sendo hospitaleira com aqueles que estavam em sua casa. Afinal, ela era uma ótima mulher judia. A excelência na hospitalidade é um dos mandamentos de Deus, escritos em Levítico 19. Então Marta estava buscando a excelência nisso, servir da melhor forma possível aqueles que estavam em sua casa. Marta tentava se dedicar ao máximo possível, porque ela encontrava nisso uma ordem de Deus. Por outro lado, Maria negligenciava tudo isso, essa responsabilidade. E em consequência dessa atitude de Maria, Marta se viu sobrecarregada. Olhando por esse ponto de vista, irmãos, podemos dizer que Marta estava errada naquilo que ela estava fazendo? Não temos como culpar a Marta por isso. Porém, o problema de Marta não era o que ela estava fazendo. O problema de Marta era o que, por consequência disso, o que ela estava perdendo ou deixando de fazer. Jesus não tirou a importância daquilo que Marta estava fazendo, mas ele deixou em evidência que há algo muito mais importante do que aquilo. E vamos olhar agora para as nossas vidas, né? Trabalhar, homens, né? Trabalhar, fazer hora extra, se dedicar no seu trabalho, porque você precisa trazer a provisão para a sua casa, porque você precisa abastecer a sua despensa, porque você precisa proporcionar o melhor para a sua filha, para o seu marido, para a sua esposa. É errado? Não temos como dizer que isso é errado. Porém,
se sacrificamos assim, se nos tornamos omissos à nossa casa, se nós nos tornamos ausentes à nossa esposa e filho, se nós, em consequência dessa nossa atitude, prejudicamos a saúde da nossa família, então, que discrepância então notamos nessa prioridade? Então realmente é tão importante assim esses poucos trocados em relação à sua família? Mulheres, né? Para aquelas que cuidam das suas casas, deixa a sua casa arrumada, limpinha e cheirosa, bem organizada, é errado? Não temos como dizer que isso é errado. Porém, se por consequência disso, você torna seu filho, seu marido, sua esposa, escravo, no caso se o marido cuida da casa, deixar seu marido, sua esposa, seu filho escravo da sua casa, porque nada pode sair do lugar, uma sujeira pode estar no chão, então seus filhos vivem reprimidos dentro do seu próprio lar. Então, que incoerência tem nessa atitude? O problema é que as prioridades se tornaram alteradas. De fato, nós temos muitas responsabilidades e é inegável que elas são sim importantes. Receber suas visitas, passear com sua família, estudar, trabalhar, são importantes, são suas responsabilidades, mas isso não deve se tornar uma idolatria em sua vida. A idolatria pode ser uma palavra pesada, né? Sempre quando falamos de idolatrias, vemos como referência a imagens, né? Adoração a imagens, adoração a outros deuses. Mas sabe o que significa idolatria? Amar exageradamente algo, ou admirar exageradamente algo. Então, tudo aquilo que você coloca em sua vida no lugar de Deus, se torna em sua vida uma idolatria. E Deus não deve nunca perder esse seu lugar. Olha só, vamos mais a fundo e vamos olhar o que está escrito em Lucas 14. Vamos ler do versículo 16 ao 24. Uma parábola que Jesus contou. Jesus contou assim, certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: eu acabei de comprar uma propriedade e eu preciso vê-la. Por favor, desculpe-me. O outro disse: eu acabei de comprar 5 juntas de bois e eu estou indo experimentá-las. Por favor, me desculpe. O outro ainda disse: eu acabo de me casar, por isso eu não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou aos servos: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e tragam os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. E disse o servo: o que o senhor ordenou está feito e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar para que minha casa fique cheia. E eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Olhando esses convidados de honra do banquete, que não puderam comparecer, se olharmos os motivos, são plausíveis, não? O primeiro acabou de receber uma bênção, a sua casa própria, a família. Como poderíamos dizer que isso é algo ruim, né? O segundo disse que acabou de comprar 5 juntas de bois, né? Hoje em dia seria mesmo que comprar 5 tratores para arar a terra. Então o cara estava bombando nos negócios, estava dando tudo certo, as portas estão se abrindo, Deus tem derramado as bênçãos. O terceiro tinha acabado de constituir-se família, se casaram. A Bíblia é clara quanto ao casamento. A mulher virtuosa é como coroa para o seu marido. Os três tinham as responsabilidades importantes, porém as prioridades estavam alteradas. As prioridades estão distorcidas hoje em dia em nossas vidas. Quem somos nós nesses 3 homens? Oramos tanto pedindo para Deus as nossas bênçãos, um carro, uma casa, presentes do céu. Porém, assim que recebemos aquilo, largamos de mão aquele que nos abençoou.
Ou então oramos tanto pedindo, Senhor, a provisão, que o Senhor abre a porta financeira, que o Senhor derrame das bênçãos do céu sobre a minha vida para que minha família prospere. Porém, quando finalmente estamos naquele lugar, as riquezas desse mundo se tornam o Deus da nossa vida. Estamos sempre ocupados e atarefados, ao ponto de que quando é tempo de estar com Ele, nos encontramos cansados e cheios de enfado. O terceiro, pasmem, famílias. Quantas vezes pedimos, uma esposa para compartilhar os nossos melhores momentos, ou filhos para alegrar a nossa casa. Porém, colocamos essas pessoas em pedestais, se tornam elas motivos de suas decisões, elas se tornam empecilhos para que você se aproxime de Deus. Nós somos nós que tornamos as bênçãos de Deus em maldição em nossas vidas. Porque não sabemos deixar Deus no seu devido lugar, o lugar de primazia. É errado dar tempo de qualidade à sua família? É óbvio que não. A família, o seu ministério. Porém, quando, por exemplo, vimos com a justificativa de que eu não vou poder cultuar hoje, eu não vou poder ir para a igreja hoje, porque eu preciso dar tempo à minha família, eu tenho que cuidar da minha família. Eu sinto lhe dizer que você está fazendo ao contrário, porque o que você está mostrando para eles é que eles são mais importantes do que Deus na sua vida. É importante, irmão, eu ressaltar mais uma vez sobre essa parábola. Jesus, por diversas vezes, contou parábolas sobre ceias e banquetes. Essas parábolas são de cunho escatológico. Elas se referem à salvação. Essas pessoas que com suas boas justificativas perderam a oportunidade de ceiar com Cristo. Suas boas justificativas tiraram delas salvação. Logo, o problema não está no que temos, mas está em nós e no que fazemos com isso. O problema não era o que Marta fazia, mas o problema estava em Marta. Então Jesus advertiu Marta dizendo: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia uma apenas é necessária. Uma coisa importa, irmãos. Não é difícil, só uma. Aleluia. Sabe, pensem comigo. Se coloquem no lugar de Marta. O próprio Cristo, o Criador do universo, aquele que é o pão da vida, o Rei dos Reis estava na sala dela. E lá ele estava falando de coisas que são eternas. Porque está escrito em Mateus 24:35 assim, céus e terras passarão, mas a minha palavra jamais passará. Então, ele estava lá pregando sobre aquilo que é eterno. E Marta estava perdida em coisas que são passageiras. E muitas vezes nos encontramos assim. Nós estamos aqui, tudo que foi dito desde o início desse culto, tudo que foi cantado, louvado aqui, tudo que está sendo dito aqui agora, se trata de coisas eternas. Mas muitas vezes nossa mente está preocupada com coisas que são passageiras. Às vezes estamos aqui de corpo, roendo as nossas unhas, pensando no que vamos comer quando chegar em casa. Às vezes a gente está aqui preocupado com todas as tarefas que temos que realizar no trabalho amanhã. A gente muitas vezes vem para a igreja como se fosse um ponto de trabalho que você precisa bater o dedo, um compromisso moral. Você está aqui, por simplesmente estar aqui, não te garante o céu de maneira nenhuma. Então, se não for para o bem, na integridade e de coração entregue, aqui em casa é a mesma coisa. Então, irmãos, hoje Deus está tentando nos mostrar que nós
coisas eternas para nos preocupar. Deus quer te mostrar hoje o que verdadeiramente importa. Nós somos uma geração de marcas, ansiosas e preocupadas com muitas coisas. Quando verdadeiramente só um importa. Tem um ditado, irmãos, que diz assim, com certeza vocês conhecem: nós só damos valor a algo quando perdemos. Para mim isso é o sinônimo do egoísmo do homem. O egoísmo, ele é o hábito, ou a atitude de uma pessoa de colocar seus interesses, suas opiniões, desejos e necessidades em primeiro lugar, em detrimento ou não, do ambiente e das demais pessoas com quem se relaciona. Amantes de si mesmo. Somos assim perante Deus. Hoje esse tem sido a raiz, e desde os tempos, do início dos tempos, essa tem sido a raiz dos males. Se você observar Satanás, que era ele, o querubim ungido, aquele que estava diante do trono de Deus. Mas para ele não era o suficiente. Ele queria ser igual a Deus, queria ser maior do que Deus. Adão e Eva, eles estavam no Éden e tinham tudo à sua disposição. Deus disse somente uma coisa: dessa árvore você não come. Mas seus interesses sobrepuseram a vontade de Deus. O egoísmo tomou seu coração e eles acharam que poderiam ser igual a Deus. Perderam tudo. O egoísmo é a raiz das heresias que hoje se proliferam pelo mundo dessa forma tão absurda como vemos. Pois temos Jesus, a palavra de Deus, que é perfeita, mas eles tornam isso insuficiente. Então eles colocam a Bíblia e mais um livro. A Bíblia e mais um profeta. A Bíblia e mais uma profetisa. Então profanam aquilo que é santo para satisfazer o seu próprio egoísmo, as suas próprias necessidades, a fim de obter controle e poder. Quando a gente olha em Apocalipse capítulo 3, versículo 14, Jesus escreve para a igreja de Laodiceia, e ele diz assim, isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente, assim porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. O egoísmo é a raiz da igreja de Laodiceia. As igrejas dos últimos tempos é a igreja para a qual Jesus disse: eis que estou à porta. Uma igreja esnobe e egoísta, se acha suficiente em si mesma, vive um evangelho ao seu bel prazer, não segundo o evangelho de Cristo, mas segundo as suas próprias necessidades, as suas vontades. Quando são confrontados pela palavra ou pela igreja que congregam, vão lá, saem, criam a sua própria igreja para sustentar a sua libertinagem e as suas loucuras. Pois na verdade esses realmente não aceitaram a palavra de Deus, pois eles são acomodados, omissos à necessidade do próximo, são espiritualmente pobres, são desprovidos da graça, cegos à verdade de Deus que estão diante dos seus olhos, estão nus, entregues aos seus próprios prazeres. E até quando, meus irmãos, eu me pergunto, até quando permitiremos que a nossa mente divague de tal forma? Precisamos que o ditado se torne verdade, será? Precisaremos ser condenados para dar valor à salvação? Precisaremos do fim dos nossos dias e daquilo que é passageiro para enfim dar valor à eternidade? Será que precisaremos do inferno para dar valor ao céu? Sabe
o inferno? Esse lugar? Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 4, diz que lá é um abismo terrível, tenebroso. João, em sua visão do Apocalipse, no capítulo 20, diz que lá, quando ele olhou, viu um lago de fogo e enxofre, onde o fogo não se apagava, e todos aqueles que lá estavam eram atormentados de dia e de noite para todo sempre. Jesus falou em Marcos 9 que aquele lugar, o fogo não se apaga e o verme jamais morre. Em Mateus 13, Jesus falou que lá é um lugar de trevas, onde haverá somente choro e ranger de dentes. Vamos ter que ver para quê? Para crer. Precisamos perder as nossas almas para dar valor ao preço que Cristo pagou por elas? Não podemos mudar agora. Nós não precisamos ser uma geração de mártires. Nada disso foi feito para nós. Mateus 24, no versículo 41 diz: o inferno é para os anjos, para Satanás e seus anjos. Esse é o propósito, não nosso. Para nós, cabe a decisão de Maria, escolher a boa parte, estar aos pés de Jesus, pois somente uma coisa importa. E o que importa, você pode me perguntar agora. O que Jesus quer dizer com somente uma coisa realmente é necessária? Qual é a boa parte que Maria escolheu? E eu te digo, o que realmente importa é a salvação da sua alma. Aleluia! Por isso Jesus afirma assim, Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Em João, capítulo 6, versículo 37, Jesus disse assim, todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e de maneira nenhuma eu o lançarei fora. É aos pés de Jesus, nesse lugar, é esse lugar que importa, é esse lugar que não será tirado de você. Quando verdadeiramente entendermos isso em nossas vidas, o fato de que, daquilo que importa, e entender que colocar Deus em primeiro lugar, dar tempo a Deus em primeiro lugar, entendermos que colocar Deus nesse lugar não é negligenciar as nossas responsabilidades, mas sim dar valor ao que importa. É garantir a nossa eternidade, é dar valor à nossa salvação. Então, nossas vidas serão de fato transformadas, porque viveremos, enfim, a plenitude daquilo que Jesus falou em Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas serão acrescentadas. Quando entendermos que dar nossas vidas a Cristo não é vivermos ao erro, irmãos, não é vivermos de maneira irresponsável, mas é vivermos a plenitude da eternidade na terra. É de fato a oração de Jesus que seja feita na terra, assim como é no céu. Então viveremos, meus irmãos, o tão aguardado avivamento. Precisamos entender isso e buscar o avivamento, porque, irmãos, prestem atenção. Avivados são somente aqueles que se encontram aos pés de Jesus. Eu não falo, irmãos, de um avivamento carismático, essa busca incessante de manifestação de poder, de curas, de falar em línguas. Não é disso que eu falo, mas prestem atenção. O primeiro despertar que aconteceu em nossas vidas foi quando reconhecemos ao Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. E isso não aconteceu de nossa parte de fora para dentro, mas foi uma decisão que veio de dentro para fora. Em Mateus, no capítulo 15, versículo 11, Jesus disse assim, Jesus disse: aquilo que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Logo, a essência da nossa transformação, ela é do interior para o exterior. Em Romanos 12, o apóstolo Paulo disse assim, transforme-se pela renovação da sua mente,
para que sejam capazes de experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, o avivamento, meus irmãos, não é uma manifestação de poder, mas é a transformação da nossa mente. É o nosso interior que, inevitavelmente, resplandecerá por fora. Oramos tanto pedindo: Senhor, nos reveste do teu poder, né? Aviva-nos. Criamos tanto essa expectativa desse avivamento como uma manifestação de milagres e maravilhas, uma manifestação de falar em línguas. Mas olhe em Mateus, capítulo 16, quando os fariseus e saduceus pediram a Jesus um sinal. Sabe o que Jesus respondeu a esses? Chamou eles de geração perversa e adúltera. E o único sinal que seria dado a eles seria o sinal de Jonas. Qual é o sinal de Jonas? Aquele da Nínive: arrependam-se e serão salvos. A consciência de um verdadeiro arrependimento, meus irmãos, é o que nos trará o avivamento. Deveríamos então orar assim, falando: Senhor, tira a trave dos meus olhos, mostra de fato quem eu sou, o quão pecador eu sou. Espírito Santo de Deus, transforma a minha vida. Eu tenho acompanhado as notícias do que tem acontecido nos Estados Unidos. Houve um evangelismo feito na Califórnia, na praia. 80 pessoas aceitaram Jesus. Recentemente também um cientista da NASA largou o ateísmo e fez uma entrevista. Sua última frase na entrevista, ele declarou assim: todo conhecimento é encontrado em Cristo. Aleluia. Um menino de 15 anos se envolveu com drogas por causa de decepções da vida. Mas Jesus apareceu para aquele menino. Aquele menino passou a ir para a escola do ensino médio dele. E todo o intervalo de lanche, ele estava pregando a palavra. No final daquele ano, aquele menino trouxe 895 almas para Cristo. Incluindo alunos e professores. Na África, só este ano, 4 milhões de pessoas aceitaram Jesus. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Deus tem se manifestado. Mas Deus tem se manifestado para aqueles que entenderam que estavam mortos e encontraram vida em Cristo. Aleluia. O avivamento tem se espalhado. Nós vamos nos tornar espectadores disso, ou seremos parte desse avivamento? Esse é um sinal, meus irmãos, dos fins dos tempos. Jesus está voltando. A última seara. E a palavra diz que Deus procura os enfermos. Vivemos proclamando com tanta ênfase: Jesus morreu por nós. Porém, nós deveríamos estar preocupados com o porquê Ele teve que morrer por nós. Foi pelo meu pecado? Foi pelos meus erros? Foi por minhas falhas? Deus não procura pessoas acomodadas. O ato de arrependimento nós entendemos como algo definitivo, mas não é. O arrependimento ele é contínuo, porque todo dia pecamos, consciente ou inconscientemente, pois a nossa mente ela é inclinada para o mal. E nós precisamos todo santo dia dessa misericórdia de Deus. Irmãos, nós estávamos mortos para Deus, mortos em nossos próprios pecados. O meu e o seu salário era o inferno por causa dessa vida desprezível que vivemos. Mas leiam comigo Efésios 2. Quero ler do versículo 1 ao 8. Preste atenção no que essa palavra tem para falar com você. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam os padrões deste mundo,
e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Antes, todos também vivíamos como eles, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Aleluia! Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos assentou nas regiões celestiais com Cristo Jesus, para nos mostrar nas eras por vir a incomparável riqueza da graça de Deus, demonstrada na bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Aleluia! Preste atenção nesse texto, irmãos. Grave esses textos em seu coração. Quando nossa consciência nos levar ao real entendimento da vida que nós necessitamos em Cristo, nós seremos avivados. O movimento carismático, meus irmãos, trouxe muitas coisas boas à igreja. A busca por poder, pelo sobrenatural de Deus, é realmente importante. Deus deseja que nós vivamos nesse sobrenatural. Porém, meus irmãos, os grandes avivamentos do mundo não foram marcados por isso. Não foram marcados por falar em línguas, curas ou milagres, mas sim por pessoas arrependidas, corações quebrantados, vidas verdadeiramente transformadas, por homens e mulheres e crianças que entenderam aquilo que Pedro entendeu. Para onde iremos nós? Para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Preste atenção, irmãos. Jó é um homem justo, porém ele debateu com Deus sobre a sua situação. Deus revelou a ele a sua grandeza e Jó se arrependeu. Mas Deus chamou ele de justo e Jó se arrependeu? Sim. E quando Jó se arrependeu, sabe o que mudou? Antes ele disse assim, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Isaías profetizava sobre Israel, profetizava sobre os erros de Israel, acusava Israel. Porém, um dia, Jesus apareceu para ele, Deus apareceu para ele no templo, e o que ele disse? Ai de mim, eu estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Pedro não se considerava nem sequer digno de ser crucificado como Cristo. Escolheu ser crucificado de cabeça para baixo. Paulo, o maior dos apóstolos da Bíblia, o maior doutrinador da igreja, o maior plantador de igreja, o maior bandeirante do Evangelho, em 1 Timóteo 15, ele diz assim, esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio para o mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. E como nós nos olhamos diante de Deus? Meus irmãos, o maior milagre, manifestação de poder que você verá em sua vida é uma alma verdadeiramente arrependida, a sua carne mortificada pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo lhe conduzindo para a vida eterna. E esse é o real avivamento. É a manifestação da perfeita obra de Deus em nós, em sua vida. Aquilo pelo qual deveríamos nos regozijar, como Jesus falou em Lucas 10. Ele disse assim, não se alegrem porque o Espírito se sujeita a vocês. Eu digo, não se alegrem também porque os milagres são feitos através de vocês, porque pessoas são curadas através de vocês. Mas se alegrem porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Aleluia! Quando reconhecemos essa necessidade, irmãos,
e essa necessidade que temos de ter vida em Deus, resplandeceremos Ele em nossas vidas. E a nossa visão desse mundo mudará completamente. Eu quero pegar uma frase do Hernandes para vocês entenderem isso, onde ele retrata a vida de Paulo. Preste atenção. O apóstolo Paulo, ele foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, açoitado em praça pública em Filipe, escorraçado em Tessalônica, enxotado em Bereia, chamado de tagarela em Atenas, chamado de impostor em Coríntios, enfrentou ofertas em Éfeso, lutas maiores que as suas forças, a ponto de desesperar-se da vida. Foi preso em Jerusalém, preso e acusado em Cesareia, enfrentou naufrágio em Roma, foi picado por cobras em Malta, chegou em Roma preso e algemado. Porém, sabe o que ele diz de todo esse registro? Está escrito em Filipenses 1, versículo 12. Quero que vocês saibam, meus irmãos, que essas coisas que me aconteceram têm contribuído. Quero que vocês saibam, meus irmãos, que essas coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho. Aleluia. Esse homem entendia que Deus guiava o destino da sua vida. Você entende que Deus guia o destino da sua vida? O apóstolo Paulo não se considerava prisioneiro de César, mas ele se considerava prisioneiro de Cristo. Aleluia. Não percam, meus irmãos, a oportunidade que nos é dada hoje, pois hoje é o tempo oportuno. Hoje é o dia da salvação. Hoje temos tempo de avaliarmos a nossa vida, porque Deus assim nos concedeu. Mas um dia o sol se tornará em trevas, as estrelas cairão de seus firmamentos. Então resplandecerá o céu o sinal do Filho do Homem. Veremos aquele que era e que há de vir, o resplendor da glória do Pai, descendo sobre os ares com todo o seu poder. Porém, naquele dia não haverá mais tempo. A última trombeta soará. E terrivelmente, meus irmãos, terrivelmente, aqueles que perderam a oportunidade lamentarão pela eternidade a salvação que eles deixaram escorregar de suas mãos, porém estarão no inferno. Irmãos, eu quero, para finalizar, testemunhar algo para vocês. Nesse sábado que o Espírito Santo me ministrou essa palavra, ele me fez ver algo que me mexeu muito. Eu vi uma cena que eu vivi há um bom tempo atrás. Eu estava na faculdade, eu devia ter uns 18, 19 anos, não sei. Foi um dia que meu pai brigou feio comigo. Um dia eu apanhei. Nossa, apanhei. Apanhei feio. Castigado. Porque eu fui rebelde. E depois que meu pai me bateu e ele me deixou lá, minha mãe chegou e falou assim: Caio, vai ver seu pai. Eu tinha entendido porque eu tinha apanhado, eu tinha reconhecido que eu tinha sido rebelde, mas ainda no meu coração a rebeldia permanecia. Por que eu vou ter que ir lá ver meu pai se eu acabei de tomar uma sola? O que é que eu vou fazer lá? Mas aí eu fui.
Quando eu cheguei naquele quarto, meu pai estava ajoelhado do lado da cama, chorando um monte. Aquilo doeu mais do que tudo que eu apanhei antes. Eu não entendi porque meu pai estava sofrendo, sendo que quem errou fui eu. Eu fui rebelde. Foi minha falha. Então por que ele sofreu? Então o Espírito Santo falou para mim: filho, aquele dia eu vou estar tão feliz porque vocês vão estar comigo. Porque finalmente vamos estar juntos pela eternidade, filho. Mas filho, eu vou estar igualzinho, eu sou todo. Tive que condenar todos que eu amo por uma eternidade inteira. Eu vi Jesus ajoelhado chorando lá na cama. E aquilo me deu de uma forma que eu não consigo explicar. Eu não quero ser o motivo daquela dor. Eu não quero ser o motivo da dor daquele que morreu por mim. Eu quero ser o motivo da alegria daquele que me amou até o fim. Eu quero que a minha vida seja a devida recompensa para o cordeiro que foi imolado. Eu quero viver de maneira que eu possa exaltar a Cristo, glorificar a Ele em tudo que eu for fazer. Falar desse amor que mudou a minha vida. Não permitam que as suas vidas sejam o motivo da dor de Cristo. Hoje é o tempo de nos arrependermos. Hoje é o dia da salvação. Quem seremos nós? Martas ou Maria? Irmãos, eu vou estar orando aqui agora. Aquele que não conhece a Cristo e hoje decide aceitar Jesus, eu peço que venha aqui, se posicione à direita. E aqueles que entenderam aquilo que foi dito hoje e reconhecem a pobreza de espírito que há em nós, e se arrependem e precisam de Deus, também se posicionem aqui à esquerda.